vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com João e Tiago para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus a todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, desde o dia de ontem retomamos o tempo ordinário da igreja, ou seja, o tempo comum da cor verde. Ordinário e comum não porque é um tempo qualquer, mas é um tempo em que nós iremos fazer a experiência com Jesus mediante a sua vida pública, mediante os milagres que ele assim o fez. Por isso iremos retornar a esta primeira parte do tempo comum, que será interrompida com o tempo da Quaresma e retomado depois do tempo pascal. Agora estamos ouvindo o primeiro livro de Samuel. São leituras, tanto esta primeira quanto o Salmo proclamado hoje, Salmo 39 e 40, são leituras totalmente que devem mexer com um pouquinho de cada um de nós, porque falam de chamado, falam de um chamado de Deus para conosco. E nós devemos parar, enquanto igreja, de achar que essas liturgias são só vocacionais voltadas para nós padres. Mas é voltada para todo o povo, porque a palavra de Deus não foi escrita para padres, foi escrita para pessoas, todas as pessoas, não só para um grupo seleto, um grupo à parte. Assim nós ouvimos um pouquinho de Samuel, este profeta. E ao olharmos para Samuel, nós percebemos e devemos pedir a Deus que tire um pouco a anestesia do nosso coração, a anestesia do nosso ouvido, para escutarmos o que Ele quer fazer em nossas vidas. Porque de nada vale rezar no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, e lá colocar uma vírgula e, se puder, faça a minha. Nós devemos rezar e pedir a Deus que faça a vontade dEle em nossa vida. Como assim nós cantamos no Salmo: "Eis que vem o Senhor com prazer fazer a vossa vontade, e não fazer a minha vontade." Eu acho que esse é o desafio enquanto nós, cristãos e seres humanos, pessoas que somos finitas. Por quê? Porque às vezes é difícil realmente aceitar o chamado de Deus. Às vezes é difícil escutar o que Ele quer em nossas vidas, principalmente em uma sociedade que impõe estereótipos e padrões para cada um de nós. Quando vem falar essa leitura de Samuel, Deus falando: "Samuel, Samuel", vem no coração o primeiro chamado que Deus faz a cada um de nós, a sermos seguidores dEle, mas vem também na minha cabeça aquele chamado que Deus fez no meu coração desde o ano de 2013, Diego, venha ser padre, quero você para mim. Vem esse chamado na nossa cabeça, e eu acho que deve vir também no seu coração. Qual o chamado que Deus tem para mim?
Qual o chamado que Deus, aquilo que Ele quer que seja feito na minha vida? E pedir também a Ele a graça de escutarmos bem, porque às vezes a gente escuta mal, a gente se protege demais, a gente se camufla demais. Dentro do seminário, o nosso reitor, o Padre Evandro, sempre falava uma coisa muito importante. Tem gente que se coloca dentro de uma redoma. E isso é na vida, não é só no seminário, porque o seminário, eu brinco, que as pessoas que estão aqui fora, que estão na sociedade, que vão para lá. Isso não serve só para quem vai ser padre. Isso serve para quem trabalha, isso serve para quem quer ser mãe, para quem quer casar. Às vezes a gente se coloca em uma redoma de vida e não quer escutar a vontade de Deus em nossa vida e, às vezes, os conselhos dos mais experientes. E não adianta, haja porrada para dar nessa vidraça para quebrar. E tem gente que vive tanto num feudo, tão fechado em si, que quando sai fica perdido, fica desorientado, é melhor ficar lá dentro para não dar problema. É igual doido quando solta eles do hospício. Sai tudo fazendo loucura, quebrando tudo. Então, nós devemos pedir a Deus que nós saibamos escutar a vontade dEle e sair das nossas vidraças, sair das nossas redomas. Sabe por quê? Como minha mãe falava, olha, é mais fácil levar a correção em casa e apanhar em casa, porque o mundo bate mais forte. Nós sabemos como que o mundo é cruel. Nós sabemos como que acontece lá fora se nós precisarmos ser corrigidos. Não adianta nada ficar preso no nosso mundinho, criar o nosso mundinho, sendo que a nossa vida aqui na terra deve ser sempre para fazer a vontade de Deus. Peçamos então a Deus a graça de podermos ouvir bem, de podermos cumprir a vontade dEle em nossa vida. Mas às vezes nós temos uma fé prematura, uma fé sem maldade, e que não consegue ouvir o chamado de Deus. Olha Samuel, ele escutou Deus o chamando, e ele foi a Eli. Eli, olha, o senhor me chamou? Não, não te chamei. Deus chama de novo, volta a Eli. E na terceira vez, então, Eli já entende que era Deus que estava chamando o profeta e fala, responda a ele que você está disponível. E eu acho que é assim que deve ser a nossa vida. Nós estamos disponíveis para Deus? Ou Deus é como um produto que eu pego lá no supermercado, vou lá, uso, e quando eu preciso eu vou lá e busco de novo. Nós estamos disponíveis para fazer a vontade de Deus? Às vezes, aceitar a vontade dele em nossas vidas é difícil. Aceitar o chamado de Deus, a gente chora muito, corta por dentro, mas qual outra coisa que nós estamos aqui a não ser fazer a vontade dele? Às vezes nós vamos chorar, às vezes a gente chora, igual quando a gente está apaixonado, que aí a gente apaixona pela pessoa, aí a pessoa não quer nada com a gente fala assim, mas eu vou morrer, acabou minha vida, quando acaba um relacionamento, e isso é fato, minha vida acabou. Não pode ser assim, porque às vezes, por mais dentro da nossa condição que nós queremos fazer só aquilo que a gente bem entende, mas Deus pode ter outros planos para a nossa vida, e assim nós devemos nos entregar. É igual o caminho da fé. Ter fé é andar no escuro sem saber que há chão à frente, mas deixar que Deus coloque chão para que nós continuemos a caminhar. É isso que é fazer a vontade de Deus. Samuel então se colocou à vontade, a serviço do rei, do Deus. Eis-me aqui. Assim como Maria disse o seu sim, Samuel disse o sim. Fala, teu servo escuta. Assim, o nosso pedido hoje, caríssimos irmãos e irmãs, deve ser, Senhor, que eu possa te escutar todos os dias de minha vida.
que eu possa parar de me blindar para que eu possa fazer sempre a Tua vontade, que eu possa preparar o meu coração para fazer a Tua vontade em minha vida, mesmo que às vezes a Tua vontade não seja aquilo que me agrada, mas eu nasci para Te agradar, porque foi para isso que eu fui criado. Assim, o chamado de Deus é feito para cada um de nós, porque hoje tivemos a oportunidade de escutar o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, neste ano dedicado a ele. Assim iremos escutar neste ano de 2024, até a festa de Cristo Rei do Universo, o Evangelho de Marcos. E Marcos hoje traz Jesus como aquele que caminha no meio do povo, aquele que não se faz um que está acima porque se sente melhor, mas um Deus que tanto nos amou que caminha diante de nós. Deus está no meio de nós. Assim, Jesus estava na sinagoga, o lugar da oração, e vai à casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doentada, estava com febre. Depois vocês não vêm brigar com o padre e falar que o padre... Porque tem gente que fala algumas coisinhas, né? Que por isso que Pedro... Eles ficam brincando por aí, falando que Pedro traiu Jesus 3 vezes, porque Jesus foi lá e curou a sogra dele. Não foi por conta disso não, viu? Não é por conta disso não. Jesus estava passando e assim... A sogra de Pedro estava precisando de alguém que a reerguesse, precisava de reerguer. Jesus é aquele que entra na nossa vida não para nos derrubar, mas para nos reerguer, para nos tirar da miséria e nos levar para a vida. Por isso que o Evangelho fala um gesto muito bonito de Jesus. E eu acho que Jesus faz isso com a gente, igual a mãe faz quando a gente é pequeno, o pai também, pega pela mão. Aquela mulher estava longe de Deus e Jesus pega na mão dela. Jesus toca a nossa vida. Isso é muito bonito porque Ele nos chama, Ele cuida de nós. Jesus não é um Deus que se fez distante, mas um Deus que se fez tão gente, mas tão gente, que toca a nossa miséria. Ele nos toca. Ele olha para nós no fundo do nosso olho e nos reergue, independentemente daquilo que fizemos no nosso passado. Mas Ele restitui a nossa dignidade, porque Ele é a dignidade de todas as dignidades. Assim, Ele pega na mão daquela mulher, como às vezes nós precisamos, por diversas vezes, pegar as mãos dos idosos, daqueles que estão enfermos, e ajudar a levantar. Jesus dá vigor àquela mulher e a febre dela desaparece. Assim Jesus passa por todas as cidades da Galileia fazendo o bem, mostrando a misericórdia, expulsando demônios e curando os doentes. Jesus hoje quer curar o nosso ouvido tampado, os nossos olhos fechados. Jesus quer curar a nossa indiferença, Jesus quer curar as nossas doenças, Jesus quer restabelecer a nossa dignidade. Mas para isso é necessário uma postura simples, mas pode ser muito desafiadora. Se colocar a serviço dEle, à escuta dEle. Escutar a Jesus, fazer a vontade dEle em nossa vida, mesmo que às vezes não concordemos. É preciso escutar Jesus. A sogra de Pedro foi curada porque ela olhou para Ele e reconheceu que Ele era Deus. Muitas pessoas foram curadas por Jesus, porque Ele pode tudo. Por isso que nós falamos que Deus é onipotente. Por isso, nesta liturgia de hoje, nós peçamos a Deus que cure tudo aquilo que seja necessário ser mudado em nossa vida.
aquilo que nos afasta dele e aquilo que nos impede de enxergá-lo, de amá-lo e de cumprir a vontade dele.